Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Neste último vídeo da série Como Funciona a Ciência, vamos mergulhar um pouco nos anseios e paixões humanas que nos fazem ser como somos, lutando com nossos instintos e com o nosso senso de razão. Nada está no intelecto antes de passar pelos sentidos, disse Aristóteles. Então, na nossa constante busca de conhecimento da natureza e do universo, há também a necessidade de conhecermos a nós mesmos. O nosso tema de hoje é Deus e ciência. As pessoas perguntam muitas vezes como podem articular os conceitos sobre a realidade, quer sejam místicos ou pragmáticos, com as descobertas científicas. Segundo o físico americano Hans Pigels, a maior parte de nós tem uma forte tendência para unificar a nossa experiência da realidade numa única entidade, uma verdade universal para o universo, e passar parte de nossas vidas a procurá-la. O problema de procurar qualquer espécie de verdade última é que podemos pensar que a encontramos. Uma forma de certeza que nos fecha a porta a novas experiências acerca da realidade. Mas pode alguém perguntar, não procuram os cientistas a verdade e a certeza? Que dizer das descobertas da ciência? A existência da molécula do DNA? A estrutura dos átomos, das propriedades da luz? Não estão os cientistas certos destas descobertas? E que dizer acerca das verdades da matemática? Não são elas absolutamente certas? Olha, explica Pigels, nós podemos ter confiança na verdade provisória do conhecimento científico, mas devemos distinguir cuidadosamente entre conhecimento científico e aquelas perspectivas da realidade que, embora coerentes com o nosso conhecimento científico, representam extrapolações que vão para além dele. Não pode haver certeza universal no âmbito da ciência sobre a verdade de qualquer visão do mundo que não é capaz de ter um fundamento racional. Tais visões do mundo são baseadas em crenças que refletem a pluralidade de nossas experiências e a variedade de nossas necessidades. Separar o nosso conhecimento de nossas crenças, a nossa ciência de nossa fé, é uma tarefa que não devemos destruir pela simples fusão destas duas componentes com o propósito da unificação. A capacidade de tolerar a complexidade e aceitar a contradição, e não a necessidade de simplificação e da certeza, são os atributos do explorador. Séculos atrás, quando algumas pessoas suspenderam a pesquisa sobre a verdade absoluta e começaram, em vez disso, a perguntar como funcionam as coisas, nasceu a nossa ciência moderna. Curiosamente, foi quando se abandonou a busca da verdade absoluta que a ciência começou a fazer progresso, abrindo o universo material à exploração humana. Foi só por ser provisório e aberto à mudança, mesmo radical, que o conhecimento científico começou a evoluir. A tecnologia presente hoje em todas as áreas das atividades humanas comprovam a diferença que a ciência moderna fez nas nossas vidas. Ironicamente, a sua vulnerabilidade à mudança é a fonte de sua força. Na busca por desvendar a natureza, lendo o que nela está escrito, às vezes aparecem conflitos, ou que sejam assim descritos, entre o que se lê e o que se crê. Ali sim existe uma sensação de que a visão de mundo baseada em convicções religiosas pode chocar com o nosso entendimento da evolução humana. Nas ciências naturais, a maioria dos cientistas, como diz a astrônoma americana Jennifer Wiseman, sabemos de nosso trabalho, no caso ela falando, é maravilhoso, mas limitado a certos tipos de perguntas. Por exemplo,
sobre como a matéria e a energia no universo funcionam de acordo com certos princípios fundamentais. O método científico não responde às grandes questões filosóficas sobre a vida. Então, quem responde? Seria Deus? Creio que você dirá que sim, se crer em Deus. Ou não, se não crer. Feita esta pergunta ao físico brasileiro Marcelo Gleiser, ele respondeu: a ciência vê o mundo como matéria e a fé enxerga de outra maneira. Mas ciência e religião e filosofia são caminhos complementares com os quais a humanidade tenta entender quem é. A ciência não quer matar Deus, ela é apenas uma maneira de entendermos o mundo. Queremos ajudar a responder questões complexas que fazemos sempre, como a de quem somos nós. Você há de concordar que nós somos animais, vertebrados, homeotérmicos, mamíferos, compostos de tecidos celulares. Que mais? É uma descrição muito pobre para descrever quem somos? Claro que não. 200 anos atrás, não teríamos essas explicações todas. A ciência, indubitavelmente, nos ajudou a compreender, se não quem somos, mas pelo menos do que somos feitos. Poderíamos usar a metáfora do barro, mas agora com um grau de detalhamento construtivo bem minucioso. Somos feitos de elementos químicos catalogados na tabela periódica, como o ferro, o carbono, potássio. Elementos esses que, com exceção do hidrogênio, foram forjados no núcleo das estrelas. É claro que isso não diz tudo a respeito de nós. Não alcança o âmago de nossas necessidades urgentes em momentos difíceis. Momentos difíceis como, por exemplo, diante da morte. Carl Sagan, o autor da série Cosmos, e um dos maiores divulgadores científicos, ele era ateu e, no seu leito de morte, escreveu as seguintes linhas, enquanto pôde escrever, que está no capítulo final do seu livro Bilhões e Bilhões, que depois a sua esposa Adrienne teve que concluir, porque ele morreu. São as palavras de Carl Sagan. Quando o cinismo exagerado ameaça nos engolfar, é animador lembrar que a bondade está por toda parte. 5.000 pessoas oraram por mim na Catedral de St. John Divine, na cidade de Nova York. Um sacerdote hindu relatou uma grande vigília de orações realizada para mim nas margens do rio Ganges, na Índia. O imã da América do Norte me falou de suas orações para a minha recuperação. Muitos cristãos e judeus me escreveram para me falar de suas preces. Embora eu não ache que, se há um Deus, o seu plano para mim será alterado por orações, sou mais grato do que posso dizer com palavras, inclusive a tantos que jamais conheci, que torceram por mim durante a minha enfermidade. Muitos me perguntaram: como é possível enfrentar a morte sem a certeza de uma vida posterior? Só posso dizer que isso não tem sido um problema. Com ressalvas às almas fracas, partilho a visão de um dos meus heróis, Albert Einstein. Não consigo conceber um Deus que recompense e puna as suas criaturas, nem que tenha uma vontade do tipo que experimentamos em nós mesmos. Não consigo nem quero conceber um indivíduo que sobreviva à sua morte física, que as almas fracas, por medo ou egoísmo absurdo, alimentem esses pensamentos. Eu me satisfaço com o mistério da eternidade da vida e com um vislumbre da maravilhosa estrutura do mundo real, junto com o esforço diligente de compreender uma parte, por menor que seja, da razão que se manifesta na natureza. Voltando agora à astrônoma Jennifer Wiseman, a ciência sozinha não pode ser usada para provar nem para negar Deus. O método científico foi criado para responder a questões bem específicas sobre as forças físicas do universo e coisas semelhantes. Quando vemos como o universo tem aspectos extraordinários, ele nos proporciona uma sensação enorme de humildade. Nos deixa maravilhados, fascinados
e ainda mais curiosos. Quando se tem fé em um Deus que é responsável pelo universo, esses sentimentos vêm para somar. Numa análise em escala temporal mais ampla, a astronomia nos mostra que o universo se desenvolveu ao longo de bilhões de anos, com várias gerações de estrelas nascendo e morrendo, deixando os elementos químicos mais pesados de que necessitamos para existirem os planetas e a vida. Isso não prova a existência de Deus, mas para um crente, isso leva a apreciar ainda mais o que vemos como método criativo de Deus, que usa processos físicos ao longo de um tempo incomensurável para desenvolver o universo sob medida para a vida. E é isso que qualquer ciência pode fazer quando vistos pelos olhos da fé. Por outro lado, Hans Pigels, no seu livro A Simetria Perfeita, ele diz o seguinte: as escalas de tempo do nosso universo, todos os nossos atos parecem vazios. É como se nunca tivéssemos existido. Os atos simples da vida de todos os dias, o heroísmo do esforço, as ideias da ordem política, o sofrimento incompreensível do indivíduo e das multidões, a esperança da religião, as descobertas e explorações da arte e da ciência, a loucura, a glória e a alegria de nossa espécie são destinadas a um esquecimento tão completo que nem sequer o ato de sua destruição será lembrado. Esta não é a conclusão de uma religião pessimista, nem o desvario de um filósofo infeliz, mas a única conclusão racional que emerge de nossa visão científica do cosmos. Na mesma linha de raciocínio, o físico americano Richard Feynman diz o seguinte: posso viver com a dúvida e a incerteza. Penso que é muito mais interessante viver não sabendo do que ter respostas que podem estar erradas. Tenho respostas aproximadas, crenças possíveis e diferentes graus de certeza a respeito de várias coisas, mas não estou absolutamente certo de nada. Existem muitas coisas das quais nada sei, como, por exemplo, se tem algum significado perguntar por que estamos aqui, mas não tenho de saber a resposta. Não me sinto assustado por não saber nada, por estar perdido num universo misterioso sem nenhum fim, que tanto quanto posso dizer é o que realmente se passa, mas isto não me assusta. Há um senso muito forte entre os cientistas de que o universo é ordenado e pode ser entendido pelas leis básicas da física. São elas que nos permitem especular sobre a possibilidade da existência de vários universos, ou multiversos, por exemplo, porque hoje entendemos a teoria quântica. Tudo é possível porque sabemos que o universo é compreensível por meio de princípios básicos da física e da matemática. É uma grande história a visão moderna do universo, e talvez até seja verdadeira, como disse Dennis Overbye no seu livro Corações Solitários do Cosmos. A ciência progredindo lentamente por tentativa e erro e pela dúvida é um cemitério de respostas definitivas. Mas pelo menos os cientistas erram de um modo diferente, como Woody Allen, que descreveu os efeitos da fama crescente, dizendo que ele agora fracassa com mulheres de classe mais elevada. Os cientistas raramente falam em uníssono. Eles fazem perguntas à natureza de acordo com um conjunto de regras formais. A natureza, em certo sentido, ela está aí fora, mas as perguntas vêm daqui de dentro. E as respostas são recebidas de volta pelo mesmo coração, cheio de confusão, mistérios e esperança. Não cabe, portanto, à ciência explicar Deus, dizer se Ele existe ou não existe. Sequer há esta pretensão. Segundo o físico italiano Antonino Zizici,
Se fosse possível demonstrar a existência de Deus através de uma série de pesquisas rigorosamente científicas, Deus seria equivalente a uma grande descoberta científica. Se isto fosse possível, o homem seria capaz de chegar ao Teorema Supremo, a demonstração matemática da existência de Deus. Deus e ciência são esferas distintas nas questões humanas. Finalizamos aqui esta série de vídeos Como funciona a ciência. O nosso foco foi para o público em geral e se despertou em você o desejo de aprender mais a respeito de ciência, valeu a pena o nosso trabalho. Nós não somos youtubers profissionais. A administração deste canal é feita por um grupo de professores dos cursos de engenharia do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande. Quando possível, faça-nos uma visita. Teremos imenso prazer em te receber. Até mais!